ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Estamos começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que em 2026 entra em sua nona temporada, destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. De um ano para cá, parece que não existe uma única apresentação de negócios, planejamento estratégico ou conversa de corredor no mercado corporativo que não passe pelas duas letras I e A. A inteligência artificial chegou aí atropelando rotinas, prometendo produtividade em escala e, claro, dividindo o nosso mercado entre os deslumbrados, que acham que o robô vai fazer tudo sozinho, e os apocalípticos, que já estão aí assinando a carta de demissão dos criativos. Mas, passado o impacto inicial da novidade, a realidade bate à porta com novos desafios da governança. Afinal, como garantir que uma tecnologia que pode apresentar inconsistências, replicar dados imprecisos ou esbarrar em questões de direitos autorais seja usada com total segurança na comunicação de grandes marcas? Nesse cabo de guerra entre velocidade de entrega e blindagem jurídica e ética, como ficam as agências? Pois é, enquanto o mercado ainda bate cabeça tentando entender os limites dessa tecnologia, uma das mais tradicionais agências de comunicação do Nordeste brasileiro e do Brasil resolveu tomar as rédeas do processo e desenhar as suas próprias regras do jogo, criando um pioneiro protocolo de uso de inteligência artificial. Para entender como nasceu essa iniciativa, as dores desse processo, os impactos práticos da rotina de quem cuida de grandes marcas, o Comunicação SA recebe hoje Juliana Montenegro, Head de Inteligência de Mercado, e Gina Rocha Reis Vieira, líder de atendimento da Tecom, as colegas que são ali, vêm da Bahia para o Comunicação SA. Juliana, Gina, sejam muito bem-vindas ao Comunicação SA. Oi, Marco. Oi, ouvintes da Mega Brasil, daí desse canal que é super importante. Boa tarde, bom dia, boa noite, que eu não sei como é podcast, as pessoas podem estar ouvindo em qualquer horário. Então, assim, estamos muito felizes aqui da Tecom de termos sido convidada para esse espaço e vai ser um prazer essa troca aqui, esse bate-bola, né, Gi? Isso, maravilha. É uma oportunidade assim maravilhosa a gente compartilhar, né? Partilhar um pouco, né, da grande expertise mesmo da Tecom aí com os espectadores, né, da Mega Brasil. Muito bem, então a gente vai aqui se dividindo nas respostas às questões que eu tenho para trazer para vocês. A primeira delas é como que surgiu a necessidade de se criar um protocolo de uso de inteligência artificial na comunicação corporativa. Nesse processo, vocês utilizaram a própria equipe ou vocês recorreram ao apoio externo? É, a construção desse ambiente digital seguro, ele passa, por exemplo, por questões jurídicas, passa por questões éticas, e aí eu queria saber de vocês como que vocês resolveram essas questões tão sensíveis. Então, a Tecom, ela sempre teve ela sempre foi uma agência muito visionária. Isso é muito da construção mesmo, do que projetaram, da cultura mesmo das sócias, né, de Cíntia e Sueli. Então, a AD, ela sempre teve uma trajetória muito vanguardista nesse sentido, e sempre esse olhar do futuro fez com que elas enxergassem as possibilidades, as oportunidades de uma forma muito evidente, né? Então, a gente estava conversando aqui anteriormente, falando assim, a gente passou por nós jornalistas da nossa geração, a gente passou por diversas transformações na comunicação, né? A gente brincando aqui, passamos pelo clipe manual, né, pelo fax. Então, a gente também percebeu a chegada impactante, né, da inteligência artificial. Isso a gente
notou também dentro da equipe um engajamento de entender, uma ansiedade jornalística de entender esses processos, de como funcionavam essas ferramentas, né? Então, a gente também tem aqui um grande incentivador que faz parte desse comitê, que é o nosso colega Marco Silva, que ele sempre está aqui, ele faz parte do nosso núcleo digital, ele é atento a isso, em parceria sempre com as sócias, né? Ele percebeu que era uma grande oportunidade e tá uma janela que se abria ali fantástica, né? Então, desde muito cedo, desde os primeiros indícios ali, a gente começou um processo de investimento, a Tecom investiu mesmo em treinamento para Marcos especificamente. Então, a gente participou de diversos eventos que estavam iniciando ali esse processo de treinamento de inteligência artificial, e isso foi compartilhado com a equipe sempre. E foi a partir dessa troca interna que a gente chegou ao momento que 2023 para cá, as transformações foram intensas, mas eu acredito que do ano 2024 para 2025, isso ficou mais intenso. Os questionamentos ficaram mais intensos. Então a gente percebeu, não, agora é a hora da gente entender esse processo e pensar realmente em diretrizes, e aplicabilidade disso, sempre pensando na autenticidade, na segurança, e a gente sentiu internamente que era um momento da gente correr atrás de implementar mesmo diretrizes que fossem, que garantissem essa segurança, né? E essa credibilidade, transparência nos processos internos também. E que poderia, sim, claramente ser compartilhado com os colegas, com as outras agências também. Então, eu acho que. E sim, você perguntou, Marcos, sobre a questão jurídica, né? A ATECOM, desde o princípio, a gente conta com assessoria jurídica, né? Que tem uma expertise também nesse universo do direito digital. Então, a gente se preocupou desde o momento, não, vamos correr atrás, vamos, né? Encarar esse desafio, como você falou, né? Mas a gente vai ter um respaldo jurídico que é fundamental nesse processo. Na prática, eu queria saber como que esse protocolo define o que pode ser automatizado e otimizado pela inteligência artificial e o que é terminantemente proibido de ser feito sem a intervenção 100% humana. Perfeito. Eu acho que essa questão, Marco, é uma questão bem sensível no segmento de assessoria de imprensa. Afinal, a gente lida com fatos, né? E tem que lidar sempre muito com o cuidado da reputação. A gente está na construção da reputação do cliente. Então, acho que é natural que na área de jornalismo, e na área de assessoria de imprensa ou relações públicas, essa seja a grande pergunta, né? Como fazer tudo isso sem perder a autenticidade humana e sem perder a questão da veracidade dos fatos e a ética, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, o primeiro ponto que a gente partiu de cara foi o seguinte: existiam coisas que não tinham necessariamente a ver com o trabalho do assessor de imprensa, mas que era mais a operacionalização do trabalho executivo da empresa. Então, desde a parte de automação de agendas, automação de processos administrativos financeiros, automação, essa parte, digamos assim, mais operacional da empresa, foi a primeira parte que a gente entrou e que a gente sabia que não teria grande impacto no trabalho que estava sendo desenvolvido pela nossa empresa, pelo nosso time. Depois, a gente, com mais cuidado, formou um comitê interno. Inclusive, nesse comitê também está a Sueli Temporal, que é uma das sócias fundadoras da empresa e presidente, atual presidente da BI. E ela, com muito cuidado, é uma entusiasta da ferramenta e ela enxerga também como mais uma ferramenta, né, dentro desse processo, mas que a gente tem que tomar muito cuidado com o formato. Então, o que que a gente fez? A gente, na verdade, primeira coisa, a gente determinou muito claramente que nada que saísse de dentro das IAs elas têm que ter sempre o crivo humano, ou seja, o olhar do assessor de imprensa, o olhar do jornalista, ele é a dupla checagem, né, dos fatos, ele é essencial, isso continua. Agora, a IA, ela é muito, sim, utilizada para quê? Para geração, por exemplo, de ideias de pauta, a gente já usa, para trabalhos de planejamento estratégico, para montagem de apresentações, para montagem, por exemplo, de alguns conteúdos que não são jornalísticos, mas que o cliente às vezes pede uma ajuda, um apoio em alguma coisa mais simples. Isso aí, de fato, não vai para a rua, mas é uma coisa mais interna do cliente, a gente pode utilizar. Agora, o que é que a gente tem muito claramente aqui? A base do trabalho do assessor de imprensa se mantém perfeita, que é aquela questão do humano, ou seja, o olhar, o crivo, o tom, tudo isso é dado pela equipe. Eu acho que assim, você questionou aí sobre o que não pode. A gente não pode utilizar as ferramentas de IA, né, para produzir, por exemplo, fake news. Isso é muito evidente, muito claro lá no Isso protocolo. envolve imagens também, né, Envolve Gi? imagens, contribui de alguma forma com a desinformação, né? Então, isso realmente está como proibido, terminantemente proibido. Então, outro ponto que é um ponto sensível, elaborar, por exemplo, aspas, declarações dos porta-vozes.
Isso realmente a gente tem que fazer a partir dessa sensibilidade, da relação que a gente tem com o cliente, né? Até para a gente ter a gente tem um conhecimento do tom, né, do cliente, de como é a cultura da organização. Então a gente tem todos esses critérios lá de uma forma muito objetivas, né, dentro do que não pode nesse protocolo, né? E dentro também a gente tem alguns também condicionantes, né? Que é a produção de imagem, que a gente Por exemplo, a produção de imagem ela pode ser feita para, por exemplo, a gente pode usar para uma apresentação que o cliente solicite, a gente pode usar uma imagem, como a Gina fala, como ilustrativa, mas a gente não pode usar de forma nenhuma IA para criar uma imagem de algum fato que a gente sabe que até existiu, mas você não tirou a foto no momento. Então, isso não existe. Então, isso a gente, de fato, tem essa preocupação muito clara de manter os critérios de segurança, de ética, de consistência do nosso trabalho. Agora, logicamente, depois que a gente implantou esse protocolo e à medida que a gente vai utilizando as ferramentas, a gente percebe que, principalmente para a parte operacional, executiva, do dia a dia, e até auxiliando em questões mais estratégicas, a gente consegue ter, sim, um avanço, uma agilidade no nosso trabalho, né? Que isso é bem importante. Muito bem, nós estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Juliana Montenegro, Head de Inteligência de Mercado, e Gina, perdão, Rocha Reis Vieira, líder de atendimento, nossas colegas da ATECOM. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já! Olá, estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Juliana Montenegro, Head de Inteligência de Mercado, e Gina Rocha Reis Vieira, líder de atendimento da ATECOM, que aqui estão para trazer detalhes do protocolo de uso de inteligência artificial produzido pela agência. Bem, meninas, o relacionamento com jornalistas e redações é a base da assessoria de imprensa e sempre foi calcado na confiança e no contato pessoal. Como o protocolo de vocês insere a inteligência artificial nessa dinâmica de relacionamento com a mídia, sem que o processo pareça robotizado ou invasivo? Nós acreditamos, e isso também fica muito, a gente reforça no protocolo, é que esse relacionamento, ele realmente vai ser de colega para colega, né? A automação não vai substituir de forma alguma essa relação, né? A gente ter os vínculos, a gente criar, né, construir esses laços e a gente entender o perfil de determinado colega, o perfil do veículo, o perfil de pautas que aquele colega trabalha no seu dia a dia. Então, isso aí vai continuar sendo. Essa gestão, esse relacionamento com a imprensa, a gente prioriza aí o processo mais operacional, né? Então, agendamento de follow, gestão de e-mail, sempre respeitando os critérios da LGPD, né? Então, a gente sabe que toda essa gestão, ela passa mesmo por esse ambiente mais operacional. Então, nada substitui o tete a tete que a gente fala, né? Eu falar com o colega, trocar ali com ele para entender quais são as pautas possíveis, que a gente possa contribuir da melhor forma para a construção do conteúdo. De que forma que a metodologia da ATECOM, utiliza a inteligência artificial para transformar o monitoramento de mídia, que antigamente a gente chamava de clipping, acho que a gente ainda chama de clipping, né? E as métricas de resultados em inteligência estratégica de fato, indo além dos relatórios automáticos que o mercado já conhece. Então, eu acho que nesse segmento foi o maior avanço, um dos maiores avanços que a gente pôde ter aqui dentro da empresa,
foi exatamente a utilização das inteligências artificiais para agilizar o processo de monitoramento e de clipagem, né, da parte jornalística. O que que acontece? A gente antes, como todo mundo sabe, a gente tem aquela relação com as clipadoras, a gente recebia os relatórios das clipadoras e a gente tem aqui uma equipe interna que gerava a leitura desses clippings e aí trazia aqueles índices que normalmente o mercado trabalha, né? O que acontece é que a exigência do cliente do outro lado tem aumentado muito, eles têm implantado também índices Sim. próprios, tem muitos clientes que têm índices próprios de aferição para saber se o trabalho de assessoria de imprensa ele está efetivo ou não. E o que a gente percebe é a gente precisa cada vez mais avançar nisso, trazendo uma leitura mais dinâmica, porque o cliente muitas vezes quer mais relatórios em menos tempo, então a inteligência artificial nos ajuda muito nisso, ou seja, a agilidade. O segundo ponto é trazer também insights. Ou seja, ela faz a leitura e traz os insights ali para que a gente consiga, a partir daí, traçar um planejamento estratégico. E a gente também incorporou no nosso trabalho o monitoramento social listening. Então, no trabalho de social listening, que é esse trabalho de você, de fato, ouvir o que está sendo dito nas redes sociais sobre uma determinada marca, uma reputação de marca, isso avançou aqui imensamente com os usos da IA, porque a IA facilita, porque às vezes o volume de menções é gigantesco, de empresas aqui que a gente atende, por exemplo, que tem atendimento estadual ou até nacional, né? E a gente precisa ter essa agilidade, e a partir daí a gente vai gerando os insights rapidamente. Agora, lógico, só reforçando mais uma vez, após tudo isso, a gente tem um olhar humano de checar, de ver se tem mais algum insight que não foi dito. E outra coisa, a IA facilita muito na geração de gráficos, na geração de relatórios automatizados, integrados com BI. Isso nos facilita demais. Sim. Então, o cliente quer cada vez mais isso, né, Gi? Exato. Eu acho que facilita bastante e eu acredito que para a gente que está ali no dia a dia, essa também gestão dos temas, possíveis gestões de risco, né, de crise, fazendo essa leitura também, a interpretação dos dados, Isso. como Juliana falou. Então, assim, a interpretação é humana. Não É. tem, ele pode gerar Os um primeiros universo de insights, né? dados. Mas a gente ter a ciência do que funciona, o que não funciona para o nosso cliente, né? Então, isso realmente é humano e não tem como abrir mão disso, dessa sensibilidade. Uma curiosidade, os clientes de vocês, de um modo geral, eles estão familiarizados com inteligência artificial? Como é que foi a receptividade? Porque eles devem ter consciência de que vocês estão trabalhando com essa ferramenta, com as informações geradas pela empresa que eles representam ou por eles próprios. Como que é a familiaridade deles e a receptividade para esta ferramenta? Vamos lá. Você quer falar? Fala. Eu Vamos acho que, lá. vamos lá, pode falar você. Então, vamos lá. O que que acontece? Os clientes, eles sim, eles todos têm consciência plena desse trabalho. Esse trabalho ele foi elaborado, a primeira versão dele o ano passado, em julho do ano passado, e a gente lançou, fez um grande lançamento de mercado com um evento onde os clientes estavam presentes, eles foram comunicados, inclusive para a gente isso foi muito positivo, Sim. porque os clientes enxergaram como, olha, como eles são transparentes e como de fato eles estão dizendo onde eles estão usando. Que eu acho que isso é o mais importante, a confiança, a confiabilidade de empresas aqui, que a gente atende há 20 anos, há 10, 15 anos. Temos relações muito antigas com os nossos clientes. Então, eu acho que isso trouxe uma credibilidade ainda maior para o nosso trabalho. E mais do que isso, o próprio cliente, ele já vinha usando dentro das suas empresas e falando, poxa, a gente usa e a gente quer também que vocês usem em alguns processos. Então, também foi uma exigência do outro lado. Então, essa transparência, Marco, já respondendo, foi muito positiva. A gente já está agora na segunda lançamento do protocolo, o segundo protocolo, que agora a gente acabou de atualizar, porque do ano passado para cá muita coisa Muita coisa mudou. mudou. Então a gente incluiu agora agentes de IA, incluímos agora a leitura sobre algumas ferramentas que não existiam ano passado, e isso A facilita parte também bastante. de imagem, direção de arte, algumas ponderações sobre esses temas também. E isso, o uso de BI, que foi uma coisa nova para os clientes também, isso tudo entrou nesse novo protocolo. Então está disponível no mercado. Qualquer pessoa pode baixar. O ano passado, inclusive, a gente foi convidado para fazer o lançamento oficial dele no Enapro, que é um evento importante aqui de Salvador, do mercado aqui de Salvador, da Bahia, né? Então a gente lançou ele lá. Então, assim, tá disponível na nossa página, no perfil do Instagram da Tecom. Quem quiser baixar, pode ficar à vontade disponível lá para todo mundo. E hoje, inclusive, a gente teve um grande evento também da Tecon em que os clientes sempre participam, né, desse processo todo a E gente compartilha. o tema do evento foi dados e transformação do mercado de comunicação a partir das IAs. Então, você vê que é um tema que eles têm interesse em saber, né? Outro ponto também, Marco, que eu acho importante destacar é que esse alinhamento ele é particularizado também, né? Então a gente tem os clientes eles têm acesso, né, ao protocolo, a forma como a gente lida com a IA.
E ao mesmo tempo, cada atendimento, ele tem ali tem um alinhamento entre eles, né? Entre o atendimento e o cliente. Então, tudo isso é ponderado, tudo isso é negociado de uma forma bem transparente, que E é o que a gente personalizada, né? personalizada, como a gente quer. Queria aproveitar, aliás, Gina, um tema que você resvalou numa das respostas anteriores, que é relacionado à LGPD, né, que as agências de comunicação elas lidam diariamente aí com informações confidenciais, com embargos e estratégias de crise, sobretudo. Então, como que o protocolo construído por vocês garante a segurança da informação e o compliance com a LGPD, justamente com ela, considerando que muitas ferramentas de IA utilizam os dados inseridos nelas próprias para treinar seus próprios modelos? Como é que vocês fazem isso? Então, Marco, a Tecom, primeiro ponto, a gente tem um compliance, está instaurado na empresa, desde já tem mais ou menos uns 5 anos ou mais que a gente tem esse compliance instaurado. A gente foi uma das primeiras agências de comunicação aqui do estado a ter esse compliance instaurado, e para nós a LGPD é uma coisa muito importante. Tanto é que a assessoria que a gente tem hoje, jurídica, como a gente acabou de colocar, é uma assessoria também voltada para o ambiente digital. Porque a gente sabia, desde que houve a revolução digital, de que a gente teria que estar acompanhando essas questões também legais. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande. O nosso protocolo ele é todo alinhado com as questões de LGPD. A gente também sabe de que uma coisa que é muito dita no mercado, né, essa questão da fonte. Ou seja, existem inclusive alguns veículos, você sabe disso, alguns jornais grandiosos aí no Brasil, tudo que processaram algumas inteligências artificiais por conta de estarem usando fontes sem citar de onde vem essa fonte e usando esses dados de maneira, digamos assim, regular, né? Então, a gente tem uma preocupação de dupla checagem das fontes para que toda vez que a gente vai colocar num release ou em qualquer material do cliente um dado, esse dado ele está com a fonte associada. Então, isso é muito importante. E, além disso, a questão do monitoramento também que a gente faz aqui de redes sociais é totalmente alinhada com a LGPD. A gente só usa realmente dados que são, como a gente chama, de domínio público de uso aberto, né? A própria ferramenta, as próprias ferramentas que a gente utiliza são ferramentas que têm isso já muito bem alinhado. Então, a gente não pega nenhum dado que seja de dado sensível, dado de conteúdo fechado, até porque as próprias ferramentas são blindadas para isso, né? As próprias ferramentas de monitoramento são blindadas. E dados confidenciais não tem como a gente compartilhar, e mesmo nessas ferramentas fechadas. Então, a gente também tem esse cuidado, né? A gente deixa também muito claro lá no. E tem uma coisa importante, Marco. Os agentes de IA, a gente utiliza muito agentes de IA fechado aqui na agência. Ou seja, a gente não usa as ferramentas abertas. A gente tem dentro das ferramentas fechadas, aqui de inteligência artificial, os agentes de IA criados para cada cliente lá dentro. Então, a gente pode até colocar informações dos clientes lá dentro, informações mais amplas, mas essas informações, por exemplo, mais sensíveis, dados mais críticos, alguma questão relacionada à crise, a gente jamais colocaria dentro do IA. Então, isso é uma orientação aqui para todo o time, porque, Exato. de fato, a gente, obviamente, que eles prometem que isso não será aberto, mas a gente, obviamente, tem esse cuidado ético como profissional, né? Estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Juliana Montenegro, Head de Inteligência de Mercado, e Gina Rocha Reis Vieira, líder de atendimento, ambas nossas colegas da ATECOM, da Bahia. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já! A 10ª edição do Prêmio Jatobá PR chega em 2026, com ainda mais oportunidades para destacar o melhor da comunicação corporativa no Brasil e América Latina e Hispânica. São 42 categorias à sua escolha. 12 são voltadas para organizações empresariais e públicas, outras 12 para grandes agências e mais 12 dedicadas a agências boutique. O prêmio também avança internacionalmente, com 5 categorias exclusivas para a vertical América Latina e Hispânica. E traz ainda uma categoria especial para cases sobre a Copa FIFA 2026, aberta a todos os participantes. Sem contar os prêmios especiais, como o Case Regional do Ano em cada região do país, além dos reconhecimentos de organizações do ano e cases do ano, destinados aos trabalhos mais bem colocados nas 4 verticais da premiação. Prêmio Jatobá PR 2026. Mais categorias,
mais alcance, mais reconhecimento para o seu case de comunicação. Olá, estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Juliana Montenegro, Head de Inteligência de Mercado, e Gina Rocha Reis Vieira, líder de atendimento, ambas colegas da ATECOM, que aqui estão trazendo detalhes do protocolo de uso de inteligência artificial produzido pela agência. Eu queria saber de vocês o seguinte: os clientes da ATECOM sabem exatamente quando e como a inteligência artificial foi utilizada no atendimento ou nas entregas deles. Eu acho que vocês acabaram de comentar isso. Existe uma cláusula de transparência, um selo de conteúdo auditado previsto nesse protocolo? Não, na verdade não existe selo de transparência, isso já está na própria relação que existe entre esses clientes, os nossos contratos, né? Isso é muito transparente e como eu falei, o nosso protocolo ele foi compartilhado com os clientes e eles tiveram ciência desse protocolo. Então, assim, na prática do dia a dia, quando há um questionamento, a gente responde imediatamente porque a gente já está calçado com esse protocolo, né? Orientado juridicamente, logicamente. Agora, gente, criar um protocolo no papel é uma coisa. Fazer a equipe adotar esse protocolo no dia a dia é uma outra coisa completamente diferente. Então, eu queria saber de vocês, assim, como foi o processo de aculturamento e treinamento da equipe da ATECOM para que para que ela visse o protocolo como um aliado e não como uma marra burocrática ou uma ameaça aos seus empregos. Como é que foi essa relação? Então, na verdade, isso é um processo, como você estava falando, é um desafio, né? Todas as empresas, você mudar de uma cultura tradicional para uma cultura mais analítica, ainda mais com a entrada de uma nova ferramenta, não é uma coisa simples, né? Óbvio, dentro da equipe você tem muitos níveis, obviamente, de entendimento da ferramenta, tem pessoas que estavam, né, digamos assim, no início de uma situação mais básica, de entendimento mais inicial, e outras que já estavam em um processo muito mais avançado. A gente primeiro teve que fazer, de fato, esse alinhamento, e para isso a gente usou algumas estratégias. A primeira foi a criação de um comitê ligado a esse protocolo, e esse comitê é um multiplicador desse protocolo aqui internamente da empresa, para que todos os colaboradores pudessem ter acesso a como se utiliza, como se faz, a quem pergunta, no caso de dúvida. Então, foi o primeiro passo. Um segundo passo é, a gente tem uma série de parceiros aqui na empresa que sempre estão vindo para processos de palestras, treinamentos. Inclusive, hoje, como a gente falou, esse evento que foi realizado aqui hoje de manhã em Salvador, que é o AT360, esse projeto contou com um parceiro da área de inteligência artificial, aí a Fluence, e foi muito interessante, porque também faz parte da agência essa questão de treinar o mercado e treinar os próprios funcionários. A gente tem reuniões, Marco, constantes com o time, pelo menos assim, uma vez a cada mês, essas reuniões gerais, onde a gente fala sobre esse tema, onde a gente fala sobre leitura de dados, onde a gente fala sobre inteligência artificial e tira dúvidas. Então, é uma troca diária e no WhatsApp, meu amigo, todos os dias e aqui no dia a dia da empresa, cada um vem com uma novidade, a gente testa coisa nova, né, gente? É um treinamento contínuo, não tem como a gente, né? Claro que tem aqueles primeiros passos ali, mas é contínuo, porque cada dia é uma descoberta. E o que eu acho mais interessante aqui, no início a gente fez um brainstorm para ver como o Juliano falou aí, qual patamar cada um estava ali de entendimento, né? E aí hoje em dia a gente vê até que as pessoas que estavam mais resistentes também, empenhadas e curiosas porque a todo tempo a gente vê uma novidade. Então, realmente, eu acho que isso já está muito aqui dentro, está muito alicerçado, né? Sim. E a gente tem Até uma porque as empolgação. sócias, até porque as sócias são entusiastas, amigo. São as Elas são as principais. maiores utilizadoras da IA. Então, elas são, com todo, como eu falei, seguindo todas as normas de protocolo, mas elas gostam bastante, principalmente Sueli. Então, não tem como a gente não entender, não utilizar, até porque essa cultura, começou com as sócias e depois partiu para todo o time. Então, Exato. isso é bem forte aqui. Bom, a ATECOM é uma das agências, como eu disse na abertura do programa, uma das agências mais tradicionais do Nordeste e mais tradicionais do Brasil também. Inclusive, vocês estão às vésperas de completar 30 anos, 3 décadas de existência. E de acordo com o nosso Anuário da Comunicação Corporativa 2026, aqui produzido pela Mega Brasil, vocês figuram entre as 100 agências
em número de colaboradores. Então, portanto, vocês têm aí um papel institucional importante, tanto para o mercado local quanto para o mercado nacional. A minha pergunta é: o objetivo da construção desse protocolo é para uso exclusivo de vocês? Tem um objetivo comercial? Ou se trata de uma espécie de uma fonte de código aberto, aí disponível para outras agências, inclusive para as Vamos concorrentes? lá. Como a gente falou, o lançamento desse protocolo ele foi feito de maneira aberta no mercado. A Tecom, quem conhece Cinti e Sueli Temporal, que são as fundadoras, além de ser uma empresa, né, que obviamente tem o objetivo de gerar lucro, mas assim, Sueli, inclusive, ela é presidente atualmente da ABI, isso não veio à toa, porque ela tem, de fato, um propósito, ela e Cíntia, de formação desse mercado e de consolidação cada vez maior desse trabalho de assessoria de imprensa e do jornalismo. Então, quando a gente criou esse protocolo, bem como ano passado também, nos anos passados a gente fez, junto com a BI, o protocolo antifeminicídio, que foi um protocolo também muito importante, que é para falar sobre essa questão da proteção né, do texto, do que se falaria sobre Como tratar o tema, como né? tratar o tema no ambiente jornalístico. Isso foi feito de maneira aberta, para que todos tivessem acesso e com o objetivo exatamente de compartilhar. Até porque a gente sabe que esse é um assunto que quanto mais se compartilha, mais se aprende. Então não fazia sentido a gente ficar ensimesmado, fechando o protocolo aqui internamente. E até porque depois que ele foi aberto, Marcos, sinceramente, muitas pessoas deram feedbacks. E isso fez com que ele evoluísse. Isso foi Exato. muito bom. Outras agências, outros colegas do mercado vieram elogiar, falar, É trocar. uma E isso, contribuição, né? Uma isso. contribuição, todo mundo trocando junto e contribuindo junto. Então, essa visão da gente de coletividade mesmo, e de fato do ambiente, é bem importante. Lógico que a gente sabe que isso posiciona a Tecom comercialmente, né, dentro do mercado como uma agência de vanguarda, Sim. mesmo às vezes as pessoas ainda tratando as agências mais tidas como regional, como agências menores, mas a gente sabe que agências do nosso porte podem e devem sim também ser esse motor propulsor Se do mercado. engajar, com certeza. Só reforçando que Juliana falou sobre a ABI, né? Para quem ainda não conhece, a ABI é a Associação Baiana de Imprensa, né? E tem E 90 anos de instituto, né, de instituição, foi uma instituição, teve Rui Barbosa, né, lá é isso. E atrás, é a primeira aqueles presidenta, né? A fundadores. primeira mulher que assume a presidência. Tem muito orgulho disso. Bom, antes da gente encerrar, eu queria saber o seguinte: a gente conversou aqui sobre a disponibilidade desse material e exatamente onde que as pessoas interessadas, ou mesmo outras agências que tenham interesse em conhecer os detalhes do protocolo de uso de inteligência artificial produzido por vocês, onde que eles podem buscar essa informação, esse conteúdo? Então, eles podem acessar o nosso perfil do Instagram, Agência T. Lá em cima no link inicial, né, no nosso Linktree, vocês vão ter acesso lá a um forms, vocês vão clicar, ter acesso a um forms que vocês preenchem e automaticamente vocês recebem esse conteúdo. E se alguma pessoa não estiver conseguindo por lá, pode mandar um e-mail para contato@agenciat.com que nós respondemos devolvendo com o protocolo. Muito bem. E assim chegamos ao final de mais um Comunicação SA, que hoje recebeu Juliana Montenegro, e que ela é head de inteligência de mercado, e a Gina Rocha Reis Vieira, que é líder de atendimento, ambas colegas da ATECOM. Conversamos aqui nesse programa sobre o protocolo de uso de inteligência artificial produzido pela agência. Juliana, Gina, muito obrigado pela sua presença, pela presença de vocês neste Comunicação SA. Muito obrigada a vocês, a gente que agradece. Agradecemos muito, agradecemos também a audiência da Mega Brasil. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.